Shalom. Enquanto você está aí nos vendo, nós já queremos entrar nessa palavra. Mais uma vez aqui, eu prometo para vocês que eu vou ministrar, porém, no entanto, o vaso de Deus está aqui para ministrar. Amém? Tem um tema para a sua ministração, pastor? Surpresa. Surpresa? Se prepare. Amém. Deus vai falar com você. Amém. Amém. Amados, é sempre maravilhoso poder entrar na presença de Deus e sentir Deus. Amém. Enquanto a pastora Núbia orava, a minha vontade aqui era dar continuidade na oração. Embora nós falamos semana passada sobre oração. Amém. Entra no quarto, fale com Deus, que Ele vai te ouvir. Amém. E quando nós conseguimos ou entendemos a essência da oração e as portas que a oração nos abre, o nosso espírito e a nossa alma deseja cada momento estar perto de Deus, ouvir Deus. Amém. Eu quero trazer uma palavra aqui no seu coração que talvez não vai ser aquilo que você gostaria de ouvir. Talvez vai te confrontar, vai te trazer uma irritabilidade, vai te deixar numa situação desconfortável. Mas se você conseguir discernir, separar, avaliar a palavra, você vai ver que Deus vai estar falando com você de uma forma maravilhosa. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. E vamos ler o versículo de número 20 e 21. Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo 20 e 21. Diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Você conhece essa passagem bíblica? Já me ouviu ministrando ela por algumas vezes. E eu já tive a oportunidade de ministrá-la, de ouvir e de absorver aquilo que Deus falou através da sua palavra, através dos seus instrumentos. Eu gostaria de trazer aquela palavra como muitas vezes eu trouxe na igreja, falando sobre algo sobrenatural. O fenômeno que aconteceu quando Lázaro estava morto naquela sepultura. E a Bíblia diz que o seu corpo já estava em decomposição e fedia já 3 a 4 dias. Já não havia pele, já não havia nervo, já não havia sangue, já não havia água, já não havia órgãos completos em seu corpo. Havia somente morte, lembrança, sofrimento, perda, dor. É o que se havia. Naquela sepultura, pastora Núbia, só havia silêncio, porque morto não fala, morto não se expressa, morto não sonha mais. Lázaro levou consigo tantos sonhos, tantos projetos que não alcançou, tantas lembranças que não conseguiu alcançar, mas também tantos sentimentos mal resolvidos. Será que eu me contrario em dizer que Lázaro levou situações mal resolvidas para aquela sepultura? Será que eu me torno contraditório em dizer que Lázaro, como ser humano, tinha muitas coisas mal resolvidas em suas vidas? Mas pastor, ele era amigo de Jesus, caminhava com Jesus. Não importa.
Não importa se ele era amigo, não importa se ele tinha intimidade. O que importa é que a morte interrompeu o sonho dele. O que importa é que a morte naquele momento deixou Lázaro com situações mal resolvidas na sua vida. E agora você vê aqui no texto, no capítulo 11, versículo 20 e versículo 21, Marta, saindo de encontro com Jesus, e agora a expressão de Marta não é uma expressão de alegria, não é uma expressão de uma pessoa que está sendo receptiva. Marta agora ela não está indo de encontro com Jesus como ela saía em outras situações, em outras ocasiões, com seu sorriso, com seu coração alegre, com seus braços abertos, para poder abraçar a Jesus e beijá-lo, para poder dar saudações de alegria, de boas novas, dizendo: Senhor, quão bom é que o Senhor está aqui, quão bom que o Senhor teve um certo tempo para se assentar conosco à mesa. Agora, a atitude de Marta, as palavras de Marta, o semblante de Marta, a postura do teu corpo é totalmente diferente. Marta agora ela sai ao encontro de Jesus com raiva, irada, cheia de cólera, cheia de razão, cheia de ofensa, ofendendo a Jesus, vomitando diante dele toda a sua indignação. Percebe que o texto diz isso. Quando Marta chega em Jesus, ela chega correndo, descabelada, descontrolada, desequilibrada, sem raciocínio, sem pensar, sem avaliar o que ela estava falando, sem avaliar o que ela estava pensando, deixando que a ira falasse mais alto, deixando que o sentimento de discórdia dentro de si, a luta dentro de si falasse mais alto. Porque ela chega em Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor de fato tivesse um compromisso com essa família, se de fato o Senhor tivesse uma representação de ser amigo, como o Senhor dizia para todo mundo, que o Senhor era amigo de Lázaro, o meu amigo e amigo de Maria, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor de fato tivesse uma aliança conosco, um compromisso conosco, quando nós te mandamos um mensageiro, o Senhor deveria e teria vindo na mesma hora. O Senhor abandonaria tudo. O Senhor deixaria todos os seus compromissos e viria para socorrer o teu amigo. Entretanto, aonde está a tua amizade? Aonde está o sentimento de amizade que o Senhor falou que tinha conosco? O Senhor foi amigo para se assentar na mesa e comer conosco. O Senhor foi amigo em se assentar na mesa e beber o que tinha sobre a mesa. O Senhor foi amigo enquanto tudo estava bem, enquanto tudo estava em harmonia. Mas quando meu irmão veio a ficar enfermo e nós te convidamos, te imploramos, mandamos mensageiros para o Senhor vir de encontro, o Senhor não ligou. O Senhor fez de conta que nós não éramos nada. Olha as palavras de Marta. Claro que a Bíblia não está dizendo dessa forma. Claro que a Bíblia também não vai descorrer o que ocorreu, o que aconteceu no diálogo de Marta. Mas havia nela uma indignação. É o que acontece em nossas vidas, abrindo aqui um parênteses. Quando pessoas que nós pensamos que está conosco, quando pessoas que pensamos que está do nosso lado para o que deve acontece uma situação, acontece uma ocasião, uma eventualidade da nossa vida, e nós contamos com essa pessoa e essa pessoa não está. A primeira coisa que nós pensamos ou analisamos é que essa pessoa nunca foi nosso amigo. É que essa pessoa sempre aproveitou das situações de benefício. Aí Marta, indignada, começa a praguejar,
começa a discursar discursos de maldição. Não é isso, pastora? Ela se lamenta, né? Como o Rodrigo falou, muitas situações da nossa vida, trazendo isso para nossa vida, quando acontece alguma coisa que você não espera, muitas vezes nós falamos isso para Deus. Ah, se Deus tivesse intervido. Ah, se Deus não tivesse permitido que acontecesse isso. E muitas das vezes nós ficamos indignados com o dia mau, ou com a perda de alguma coisa, ou de alguém, ou de um emprego, ou de um relacionamento. Mas por que que Deus permitiu? Ah, porque se não... Por que que eu tive que passar por isso? Né? E perguntamos os porquês, porquês e porquês. Por que Deus não disse não ao inimigo? Por que Deus não se colocou na frente do inimigo? Por que Deus não se colocou na frente da enfermidade, sendo que Ele é o médico dos médicos? São indagações humanas, são indagações naturais que acontecem na minha vida e na sua vida. Por que eu sirvo Deus? Porque eu me ajoelho, choro, clamo, derramo minhas lágrimas, sinto Deus, tenho Deus, sei que Deus existe, sei que Deus pode fazer, mas parece que quando eu mais preciso, na hora que é necessário uma manifestação dele, parece que ele não se importa. Parece que ele não está, né, conosco. Parece que ele não está nos ouvindo. Parece que ele não está vendo. Parece que estou em uma sala, em um aposento, em um ambiente que não vejo Deus. Caminho com Deus tanto tempo. Chamo Deus de meu amigo, chamo Deus de meu príncipe, chamo Deus de amante da minha alma, chamo Deus do meu Senhor, chamo Deus como meu único e suficiente Salvador. Mas o mal está vindo, o mal está sobre a minha casa, o mal está sobre a minha família, o mal está sobre o meu casamento, o mal está sobre as minhas finanças. E começamos a praguejar. Começamos a permitir que o homem natural ele venha falar mais alto. Ou a dúvida. Ou a dúvida, a incerteza. Ou se. E muitas das vezes permite eu ser mais amplo. Começamos a duvidar da essência de Deus. Do amor dele, né? Começamos a duvidar do poderio de Deus. Da compaixão de Deus. Começamos a jogar e cuspir na face de Deus, dizendo que se o Senhor fosse Deus de fato, essas coisas não deveriam estar acontecendo comigo. Se de fato o Senhor me amasse como o Senhor disse que me ama, eu não estaria passando por isso. E saímos ao encontro de Jesus nas nossas orações, de joelho, ou andando, ou praguejando, ou amaldiçoando, como Marta. Já não vamos mais na presença de Deus com o coração alegre. Já não vamos ao encontro de Jesus com os braços abertos para abraçá-lo. Já não vamos mais na presença do Senhor para recepcioná-lo e dizer o quão bom é com o Senhor estar aqui conosco. Mas saímos velozmente e correndo até a presença do Senhor para colocar adiante dele aquilo que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo muitas das vezes é revolta. E o que eu estou sentindo muitas das vezes é a justiça de querer fazer as coisas com as minhas próprias mãos. De querer agir com as minhas próprias mãos. Porque há momentos na nossa vida que nós agimos assim. Se Deus não vai fazer, deixa que eu faço. Se Deus não quer agir, deixa que eu ajo. Se Deus não quer abrir a porta, vou fazer de tudo para que a porta se abra. Nem que seja do jeitinho mais fácil. E Marta queria que Jesus fizesse isso. Marta queria que os seus sentimentos, as suas vontades, fosse maior do que as vontades de Deus. Maior até que o ministério. Porque Jesus ele estava em outro local, fazendo a obra, fazendo o que o Pai mandou. E você tocou num ponto importante, pastor. Saltou aos meus olhos.
Às vezes queremos que Deus pare de fazer aquilo que Ele está fazendo para que Ele faça aquilo que eu quero que Ele faça. Deus está agindo de uma forma na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa casa, e aquilo que para mim não é oportuno, não é importante, porque eu não estou conseguindo ver nada, eu quero que Deus pare o projeto dele, eu quero que Deus pare o trabalho dele e comece a ditar regras para Deus, comece a falar para Deus como eu quero. E às vezes eu quero colocar Deus na parede dizendo, olha Deus, se o Senhor fazer desse jeito é melhor. Se o Senhor abrir esta porta é melhor, se o Senhor abrir a porta na multinacional é melhor. Eu não quero essa portinha, eu não quero esse saláriozinho, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor faça isso. Eu não quero que o Senhor use um vaso para falar comigo dessa forma. Eu quero que o Senhor use um vaso para falar comigo de outra forma, de outra maneira. E assim fazemos constantemente, diariamente, em várias situações da nossa vida. Quando as coisas não vão bem aos nossos olhos. Aí Jesus olha para o discurso de Marta, os fariseus, os escribas, olhando e começam a se indagar, a se perguntar um ao outro, apontar um ao outro, dizendo, olha, mas esse aí não era amigo de Jesus? Esse aí não era um amigo da família? Se ele era amigo, por que deixou morrer? Se ele era amigo, por que deixou a situação dar continuidade? Aí a Bíblia diz no versículo de número 35 que Jesus chorou. Mas Jesus chorou, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele não sabia que ele poderia ressuscitar? Não, Jesus chorou porque ele tinha um sentimento humano. Ele chorou porque é uma perda. Ele chorou para demonstrar para a sociedade que por mais que ele era Deus, ele tinha sentimentos também. Só que o sentimento dele não poderia ser um sentimento que iria confundir o chamamento dele com uma coisa natural. Queridos, Deus não confunde o mundo espiritual com o mundo natural. Deus não confunde aquilo que acontece naturalmente na vida de um ser humano naquilo que ele tem um chamado, naquilo que ele sabe que o mundo espiritual é maior do que o mundo natural. Aí Jesus olha para Marta, vai até onde está Maria, Maria vem ao encontro e Jesus fala onde o colocaram. Aonde ele está. Depois de tudo aquilo, Jesus enxuga as lágrimas, respira, toma o seu devido lugar, o seu chamado e vai de encontro aonde está Lázaro. Eu não quero me atentar na ressurreição de Lázaro. Eu não quero me atentar em algo sobrenatural que aconteceu. Eu quero me atentar nessa passagem, nessa frase aqui. O fato de você orar muito. O fato de você jejuar muito. O fato de você ler muito. O fato de você se relacionar com Deus. O fato de você ter anos de cristão. Isso não quer dizer e não te dá direito de falar para Deus o que Ele tem que fazer. O fato da pessoa também achar que é boa, né? Porque ela dedica um tempo na igreja, na casa de Deus, porque ela prega, porque ela ora, porque ela canta, porque ela dizima. Porque ela toca. Porque ela toca. Porque ela oferece um tempo para limpar a igreja. Ou porque ela acha que ela faz bem o suficiente. Que ela cuida de pessoas. E isso não quer dizer que por você fazer tudo isso, que a pastora Núbia disse, não significa que quando Deus quiser agir do jeito dele, Ele não vai agir. Não significa que Deus vai estar olhando para as suas obras e pelas suas obras vai querer justificar o poderio dele. O fato de você fazer boas obras, o fato de você ser
bom, não é, porque a Bíblia diz que não há ninguém bom nessa terra, a não ser Deus. Mas o fato de você querer levar uma vida de qualidade, querer levar uma vida, sabe, de excelência, uma vida de agradar a Deus, uma vida de querer estar com Deus, não significa, isso não te isenta de quando Deus quiser fazer da forma dele, da maneira dele, e te conduzir pelo caminho que ele quer te conduzir, ou conduzir a sua casa, a sua família, não significa que Deus vai ficar olhando para você e te pedir informações, dizendo, filho, eu posso agir desse jeito, eu posso agir desta maneira? Não. A vontade dele é soberana. Ela é boa, Perfeita. e agradável. Amém. Na minha vida, na tua vida, Deus vai colocar caminhos que para nós parecem ser caminhos de morte. Deus vai nos levar muitas das vezes para caminhos que nós não queremos trilhar, que nós não queremos andar por ele. Muitas das vezes Deus vai mandar nós fazermos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Passar, né, por coisas, né? Como Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive, ele não queria. A vontade de Jonas era que os ninivitas fossem mortos, exterminados, porque era um povo ruim, mal de coração. Se você for ver a história de Nínive, eles maltratavam o povo, esticavam suas peles, arrancavam as suas peles, colocavam para secar no sol. E Jonas vindo aqui e falou, eu não vou profetizar, eu não vou pregar, eu não vou orar, porque se eu orar, Deus vai converter eles. Jonas é terrível, hein? Ô, Jonas. Jonas sabia que Deus era amor. E Deus mandou ele para lá, mas ele, no olhar humano dele, ele não queria fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Ele falou, eu vou morrer, mas eu não vou orar para aquele povo. Eu vou padecer. Mas eu não vou anunciar as boas novas. Sabendo que Deus tinha poder para mudar e Deus ia mudar. Ei, será que isso não está acontecendo com você? Você já recebeu a ordem de Deus, você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o caminho que você tem que percorrer, você já sabe a oração que você tem até que fazer. Quando nós falamos aqui no começo, Lázaro levou situações mal resolvidas para aquela sepultura. Lázaro deixou sonhos incompletos na sua vida. Lázaro tinha que resolver problemas mal resolvidos. E Deus está falando com você nesta noite, como está falando comigo. Não leve para a sepultura aquilo que você pode resolver hoje. Não leve para a sepultura sonhos que você ainda não conseguiu concretizar. Pastor, você está falando que eu vou morrer? Não. Não sei também, porque amanhã não pertence a nós. Pertence a Deus. Mas a sepultura aqui não quer dizer que pode ser uma sepultura física, literal, um cemitério. Pode ser a sepultura do teu coração. Aquilo que você já cavou. Amargura. A amargura. O ódio. O ódio. O que mais? Falta de perdão. A falta de você resolver a situação. Isso leva para as mortes espirituais. Estou vivo. Coisas mal resolvidas. Coisas mal resolvidas. Estou vivo, mas estou morto. É como Jesus disse, vocês são bonitos por fora, lindos por fora, mas por dentro vocês são sepulcros caiados, vazios, secos, não tem essência, não tem propósito. E eu levo comigo muitas das vezes pessoas que eu matei, que eu exterminei, que eu não perdoei, que eu fui ofendido, mas não estou tendo condições de ver Cristo em mim e falar, não, eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho essência. E se eu tenho essência, eu tenho algo diferente. Eu tenho coisa para dar, eu tenho coisa para oferecer. Por mais que aquela pessoa não vai me retribuir, eu tenho para retribuir. Como aquela pessoa não tem para me dar, eu tenho para dar a ela.
Lázaro saiu da sepultura. Deus deu oportunidade a ele. Uma segunda chance para resolver aquilo que precisava ser resolvido. Mas antes de ele sair da sepultura, Jesus ele pediu para levar onde ele estava. Exatamente. E Jesus falou para o quê? Para Maria. Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Então, antes de Jesus realizar alguma coisa na nossa vida, nós não podemos olhar com os nossos olhos. Nós não podemos permanecer na situação que nós estamos vivendo, o que nós estamos visualizando. Nós temos que olhar para Jesus e crer, que aí nós vamos ver a glória de Deus. Marta, ela não sabia que Jesus ia ressuscitar o irmão dela. Ela estava desapontada, frustrada, ela estava se sentindo só, se sentindo abandonada. Mas ela não entendia a obra que o Senhor ia fazer através da morte de Lázaro. Ela não tinha essa dimensão. E muitas das vezes, quando nós estamos num problema, dentro de uma situação difícil, nós não temos a dimensão, nós não podemos alcançar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o que nós queremos trazer com essa mensagem hoje é que se nós chamarmos o Senhor Jesus para a nossa situação, e se conseguirmos ouvir aquilo que Ele tem para falarmos, e entender que a vontade dEle é muito maior do que as nossas próprias vontades, do que os nossos próprios sentimentos e achismo, nós vamos ver a glória dEle, nós vamos ver milagres acontecerem. Então, o que acontece? Jesus vai até aquele lugar e lá tem simplesmente uma pedra. Jesus ele fez um milagre, mas ele pediu para que tirassem a pedra. Que pedra pode ser essa, pastor? Do achismo, do egolatrismo, do endossamento do ego, do endossamento daquilo que eu penso que eu sei, que eu penso que eu posso, que tudo está nas minhas mãos. A incredulidade. A incredulidade. Mas se nós levarmos hoje para a atualidade, antigamente nós usávamos muito esse termo, né? Incrédulo e ser incrédulo. Nós usávamos muito esse termo. Mas só que hoje, na atualidade, são tantas pedras que pode ser descorrida aqui. Sabe qual que é a pedra que talvez você não vê o milagre de Deus? É a pedra da desobediência. Sim. Entre pai e filho. O filho que não respeita o pai que não é pai, a mãe que não é mãe. Da esposa que não respeita. Nós não estamos falando aqui de submissão, ou submeter, ou da esposa estar abaixo do esposo. Jamais. Isso é uma coisa que ficou para trás, acredito eu assim. Mas só que é uma falta de entendimento entre os dois, as duas partes. De diálogo, de submeter para que o outro possa ser feliz, para que o outro possa crescer, para que o outro possa se desenvolver. Sabe? Eu não abro mão, eu não dou o braço a torcer. E Jesus, ele traz uma perspectiva de confronto no coração de Marta, porque Jesus, quando permitiu Marta a descorrer toda a sua indignação, Jesus, ele não impediu de Marta falar o que ela deveria falar. Jesus permitiu ela falar. Por quê? Porque Marta, naquele momento, ela precisava colocar para fora, de fato, quem ela era. Por mais que ela tinha testemunhado, através de Jesus, tantos milagres, tantos acontecimentos. Acompanhado de perto, andado, porque eles andavam, né? Eles seguiam ele. Eles viram Jesus levantar paralítico. Marta viu Jesus multiplicar muitas coisas. E vamos abrir um parênteses. Quando nós estamos na presença de Deus, eu não sei quanto tempo você é crente. Eu sou crente há 19 anos. Eu vi muitas coisas na minha vida durante essa minha caminhada cristã. E teve momentos da minha vida, eu tenho certeza também que você não passou, pode ser que você venha passar. E quando a gente chega numa situação difícil como essa da Marta, que nós vamos entender que, sabe, que Deus parece não estar conosco, vem sim a dúvida. Será que eu perdi tempo na igreja orando tanto tempo?
Então, às vezes, nós estamos tanto tempo andando com o Senhor Jesus, vendo o milagre dele, crendo, orando por pessoas, ministrando a palavra, mas no nosso momento difícil a gente só consegue ver e entender que Jesus não foi justo com a gente. Que Jesus, ele está errando conosco. É verdade. Você só consegue olhar para dentro de si. Você não consegue entender os projetos e os planos de Deus para sua vida. Eu tive uma experiência com Deus, para nós terminarmos, que eu queria ouvir Deus, eu queria ver a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E a pastora Núbia é testemunha ocular disso. Eu fiquei 40 dias orando no monte. 40 dias. Eu ia de manhã, eu ia à tarde, eu ia à noite. Tava chovendo, tava fazendo sol. Chovendo, sol, chuva. Que delícia orar, que delícia falar com Deus. E eu falando, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Usa alguém, usa... Mas por que você queria ouvir Deus falar? Que situação que era? Eu queria ouvir a voz dele, eu queria ver se de fato aquilo que eu estava fazendo estava agradando o coração dele. Porque eu ia lá, não era para orar por mim somente, eu ia orar pela minha família, orar pelos projetos, orar pela igreja, orar pelos líderes dessa nação, orar pelo propósito que Deus tinha colocado no meu coração, de pais que clamam pelos seus filhos. Eu estava orando nisso, mas eu queria ouvir Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria saber se Deus estava satisfeito comigo, estava feliz comigo. Embora eu estava orando todos os dias. Mas criando em mim uma perspectiva, eu falei, caramba, eu estou orando e Deus não está falando comigo. Eu estou buscando e estou vendo Deus falar com todo mundo, o Senhor não está falando comigo. Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Eu cheguei no ponto de falar isso, de pensar assim. Será que o Senhor está me vendo aqui? Será que o Senhor está me ouvindo aqui? Será que eu estou orando certo? Será que eu estou pedindo certo? E isso foi 10º dia, 20º dia, 30º dia, e nada de Deus falar comigo. Eu falei, meu Deus, eu estou orando mais que Daniel já. Eu estou orando mais que Daniel e o Senhor não está falando comigo. Resumindo, um certo dia, acho que eu já estava quase no 40º dia, e terminei de fazer minha oração, estou descendo, vou lá naquele momentinho de descer e agradecer a Deus, obrigado Senhor por mais esse dia maravilhoso, sentir tua presença. Aí Deus, de repente, subitamente, usa uma mulher, uma serva dela, e vem até o meu encontro. Aí eu pensei, né? Isso que eu te digo. Rapaz, Deus vai falar tudo agora. Deus vai falar, eis que as portas estão abertas, eis que vai acontecer, contra os dias e tal. Eu imaginei. Você estava esperando o que? Você queria que ele falasse para você? Eu estava imaginando, deduzindo aquilo, assim, ó. deduzindo para Deus. Deus fala assim para mim. Eu quero ouvir assim. Deus usou a mulher para falar comigo e Deus falou assim comigo. Espera com paciência. 40 dias orando. 40 dias orando. E a mulher falou, espera com paciência. Deus me dá a resposta dizendo, espera com paciência. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém. Eu saí daquele monte rindo. Eu saí daquele monte, sabe, desacreditado. Porque eu falei, meu Deus, eu esperei tanto tempo para o Senhor falar comigo. E o Senhor fala para me esperar com paciência. Aí eu passo para falar, espera com paciência. Aí eu desci daquele monte e falei, Senhor, vou esperar. Mas não vou esperar triste, não vou esperar abatido, não vou esperar desanimado, não vou esperar, sabe, desiludido. Eu vou esperar orando, vou esperar jejuando, vou esperar crendo, vou esperar glorificando o teu nome. E foi assim que eu fiz. Amém. Então, para nós terminarmos, não sei a situação. Amém. Eu não sei o que Deus está querendo te ensinar. Eu não sei qual o caminho que Deus está querendo que você saia para entrar no caminho dele. Eu não sei
Que os caminhos de Deus são perfeitos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que a terra. Como os meus caminhos são mais altos do que a terra, os meus pensamentos mais altos que os seus, assim é Deus. Então, Deus está te levando para um nível diferente. Amém. E são situações na minha vida e na tua vida que vai tirar as escamas dos nossos olhos, que vai tirar os comichões dos nossos ouvidos e vai nos fazer ver e ouvir o que Deus quer de nós. Amém, queridos? Querido, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom.